E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo em movimento uniformemente variado. Então, a nossa parte 2, né? O vídeo passado foi a parte um, onde a gente aprendeu basicamente a função horária do espaço e a função horária da velocidade. E o que a gente vai fazer hoje, pessoal, a gente vai falar sobre mais uma fórmula que vai facilitar alguns cálculos para nós, tá? A gente vai falar sobre a equação de Torricelli, tá? Que é essa aqui, talvez você já conheça, mas a gente vai explicar a dedução por trás dela, né? E também vamos refletir um pouquinho sobre a origem desse tipo de pensamento para velocidade e também sobre as proporções de Galileu, tá bom? Galera, é o seguinte, então vamos continuar aqui, vamos começar falando sobre a equação de Torricelli. Pessoal, a equação de Torricelli é um facilitador, tá? Dá para fazer tudo só com a função horária do espaço, tá? Só com ela e com a nossa função da velocidade, tá? Dá para fazer tudo com essas duas equações, tá? Só que a Torricelli, ela facilita quando o exercício não nos dá os valores do tempo, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. É uma equação que vai nos dar o espaço, a aceleração e a velocidade sem o tempo, tá bom? Então, basicamente, essa é a equação de Torricelli. A gente pode fazer um exemplo aqui. Digamos que a gente tenha esse carrinho andando a 2 metros por segundo, por exemplo. Então, tá 2 metros por segundo. A velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. E ele vai chegar lá no final a 10 metros por segundo, com uma aceleração ainda de 2 metros por segundo, do mesmo jeito, tá bom? Qual que foi esse espaço, né? A gente vai lá e coloca aqui na nossa fórmula, então, tá? Velocidade final é 10 ao quadrado, velocidade ao quadrado, né? 10 metros por segundo ao quadrado, é igual a velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, mais ou menos, nesse caso aqui é mais, tá? Quando é movimento acelerado, né, para frente, progressivo, a gente tem um movimento que é progressivo não necessariamente, tá? Mas acelerado, a gente vai ter um sinal positivo na nossa equação, tá? E quando o sinal é negativo é quando o movimento é retardado, tá bom? Ou seja, que o carro está desacelerando. Nesse caso, ele está acelerando positivamente, né? Está ganhando velocidade, não perdendo. Então, a gente coloca aqui o nosso mais, tá? Duas vezes a aceleração, que é 2, dividido por vezes o ΔS, que é o que a gente quer descobrir. 100 é igual a 0 ao quadrado, é o próprio zero, não preciso nem escrever, mais 4 ΔS. Passando o 4 para lá, dividindo, a gente vai ter então que 25 metros é o nosso ΔS, tá bom? Ou seja, esse carro, até ele ganhar 10 metros por segundo, ele andou 25 metros, tá? Beleza? É isso aí, galera. Então, o que a gente pode continuar agora, né? E faz sentido, tá, gente? Porque se você for observar, aqui seria mais ou menos assim, 2 metros por segundo ao quadrado, né? Ele andou 2 metros, depois ele andou um pouco mais de 2 metros, depois ele andou um pouco mais de 2 metros, tá? E, portanto, foi 25 metros, tá bom? Pessoal, vamos fazer a nossa demonstração, então, para a gente ver que, de fato, tá? Só com essas duas fórmulas aqui, a gente consegue resolver qualquer exercício de cinemática, tá? Então, a gente vai extrair a nossa equação de Torricelli disso aqui mesmo, entendeu? Das nossas duas equações fundamentais, a gente vai tirar uma nova que vai facilitar nossas contas e vocês vão ver por quê. Que é justamente porque a gente tira o t, como eu demonstrei aqui em cima, né? Então, galera, é o seguinte, a gente vai pegar aqui, a gente quer tirar o t da equação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar em uma e vou substituir na outra. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, a gente pode passar esse v menos esse v0, passando o v0 aqui, subtraindo, é igual a vezes t. Quando eu passo esse a subtraindo, dividindo, a gente vai ter basicamente v menos v0 dividido por a, é o valor do nosso t, tá bom? Então, tá aí, o valor do nosso t. Agora a gente vai substituir aqui, né? Quando a gente faz essa conta, então, S é igual a SO mais V0T. Já substituindo aqui direto, né? Seria V menos V0 dividido por A, mais A vezes A sobre 2 vezes V menos V0 dividido por A ao quadrado, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as nossas operações. Percebam que aqui já assumiu o T, né? Então agora a gente já consegue fazer sem o nosso tempo, tá? Então, S é igual a SO, eu já vou passar esse OCO para lá, subtraindo para a gente já ter o nosso ΔS aqui, que aparece na nossa equação de Torricelli, né? Que o nosso ΔS é basicamente S menos SO, a gente só abriu, né? É igual a V0, V, já multiplicando aqui com a nossa propriedade distributiva, menos V0 ao quadrado, dividido por A, mais A sobre 2. O nosso quadrado aqui em cima é um quadrado da subtração, a gente sabe fazer. É V ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. A gente aprendeu isso na nossa aula de matemática de potenciação, mais o quadrado do segundo, que é V0 ao quadrado. Vai dividir isso aqui por A, tá bom?
ao quadrado, né? A gente tem que aplicar o quadrado nas duas, tá? Aqui a gente tem que aplicar aqui em cima e aqui embaixo, tá bom? Sempre nos dois quando tá fora do parênteses, tá? Então agora a gente vai basicamente multiplicar, a gente pode já vou até fazer isso para ficar mais fácil. Eu vou multiplicar esse denominador, né? Então aqui a gente vai ter basicamente um 2a, né? O 2 que era desse a multiplicando com esse a ao quadrado. Então 2a ao quadrado. Pessoal, quando a gente está nessa situação aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar dos dois lados por 2a. Olha que interessante que vai acontecer. E lembrando que quando a gente faz isso, a gente não está ferindo nenhum axioma da matemática, porque a gente está adicionando iguais a iguais, tá bom? Então vamos lá. 2a delta S é igual a V0V menos V ao quadrado, basicamente dividido por 2 vezes A, que é o que a gente multiplicou aqui, dividido por A, mais 2A multiplicado por A, 2A ao quadrado, que multiplica V ao quadrado menos 2V V0 mais V ao quadrado. Isso aqui está tudo dividido por 2A ao quadrado. Olha só que magia, gente. Eu vou cortar esse 2A com esse A, simplificando. Posso simplificar esse A com esse A e a gente vai ter por fim o seguinte. 2A delta S é igual a 2 vezes V0V, tá aqui e aqui, menos 2V ao quadrado, mais V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Olha só, galera, a gente tem então aqui um 2V0 positivo aqui, né? Vou simplificar com esse negativo. Eu tenho esse menos 2 com esse mais. A gente vai ter então um menos 1 aqui, né? Então vai ser 2A delta S é igual a menos V ao quadrado mais V ao quadrado. Quando eu passo esse menos V ao quadrado somando, a gente vai ter o seguinte: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa é a nossa equação de Torricelli, linda e demonstrada aqui, bonitona, tá bom? Pra gente. E vocês vão ver que, de fato, né, a gente acabou de ver lá em cima, isso aqui bate com o que a gente tinha dito lá em cima. É realmente a equação de Torricelli deduzida para vocês verem que dá pra fazer tudo só com as duas equações. Eu tirei do que a gente já conhecia uma informação nova, que é essa equação aqui, que vai facilitar bastante os cálculos, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui a nossa equação deduzida e aqui em cima a nossa equação, como a gente tinha dito antes, é a mesma equação, tá? Se você pode estar se perguntando desse mais ou menos, né? Que aqui é menos. É o seguinte, se eu viesse aqui e substituísse essa aceleração por uma aceleração negativa, né? Que seria no caso de um movimento é, retardado, vocês vão ver que ia dar a mesma coisa, tá? Vocês podem fazer se vocês fizerem como exercício e vai dar um menos 2A delta S, tá bom? Continuando então, vamos entender por que que os corpos eles caem juntos no vácuo, né? Você pode, esse experimento talvez vocês já tenham conhecido, né? Que se eu pegar, vou até ver só aqui, uma folhinha de papel e esse colírio, por exemplo, quando eu solto os dois, aqui uma distância muito pequena, mas ó, a questão é que o colírio evidentemente cai mais rápido, mais rápido, né? Mas isso, pessoal, é uma questão de resistência do meio, né? O papel, ele tá bem aberto, o que que acontece? A força do ar que está contra ele tem uma área de superfície de contato maior para ela agir. Se eu amassasse esse papel bem amassadinho aqui, posso amassar bastante, ele provavelmente ia cair junto com o colírio, tá? Percebam que eles caem ao mesmo tempo, né? Não sei se ficou tão claro, mas vocês podem fazer isso em casa também. O que que acontece, gente? Antigamente, né, tinha uma percepção, principalmente do Aristóteles, né, de que a velocidade ela era diretamente proporcional ao peso e inversamente proporcional à resistência do meio. O que significa isso? Significa o seguinte: quanto mais resistente o meio, mais difícil de cair. Isso é intuitivo. E o Aristóteles também dizia o seguinte, que quanto mais pesado um corpo, mais rápido ele cai. Isso também é intuitivo. Só que isso não é verdade, galera. É o simples fato, é o seguinte, tá? Essa teoria do Aristóteles, ela basicamente dizia, a consequência lógica dela era de que o vácuo não existia. Por quê? É o seguinte, se a gente tem a nossa velocidade sendo diretamente proporcional ao peso e inversamente proporcional à resistência do meio, se a gente tivesse uma resistência do meio nula, ou seja, uma divisão por zero, além de ser uma indeterminação, né, basicamente seria uma velocidade infinita, digamos assim, né? Ou seja, era como se no vácuo as coisas se moveriam instantaneamente, né? E isso não é verdade, isso não faz o menor sentido. Então, para Aristóteles, basicamente o vácuo não existia. Só que aí veio o Galileu, né, nos seus experimentos, além de que isso também não explicaria essa situação, por exemplo, da bolinha de papel, que é muito mais leve, infinitamente mais leve do que esse colírio, só que ela cai na mesma velocidade que ele. Aí o Galileu vem, alguns séculos depois, e ele vai argumentar o seguinte, que a velocidade, ela só tem relação com a resistência do meio, porque o que determina ela é a aceleração da gravidade.
No caso da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, a gente convenciona assim, né? Não importa o peso, se você olhar para a nossa fórmula aqui da função horária do espaço, né? S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, que serve para quedas também, né? Vocês veem que não tem peso aqui, não tem massa aqui, ela não pergunta isso, né? Então, galera, o que que o Galileu argumentava? Uma das provas, né, desse experimento dele. Ele fazia o seguinte, ele pegava, por exemplo, essa bola de boliche aqui, é um bom exemplo, né? E ele amarrava nele pena, se você amarrasse penas nele, você colocar, envolver ela num negócio de papel, igual envolver esse colírio no papel aqui, e amarrasse um elástico, ele cai na mesma velocidade. Na verdade, ele cairia mais devagar, né? Ainda mais se aqui nesse caso, ele cairia na mesma velocidade. Mas se eu abrisse assim ele, por exemplo, né? Ou seja, aumentando a superfície de contato dele com a força do ar, ele deveria cair mais devagar, né? Porque, bom, aumentei a resistência do ar, ele vai cair mais devagar. E é verdade, é isso que acontece. Só que para Aristóteles, isso não deveria ser verdade. Por quê, gente? Seguinte, se eu amarrei aqui o papel aqui, aumentei a resistência do contato, a superfície de contato, beleza. Só que eu também aumentei o peso. Eu aumentei o peso do conjunto. O conjunto está mais pesado, ele está com mais massa, né? Tá, o papel, a massa do papel e a massa do colírio aqui. Então ele devia cair mais rápido, né? Observando essa relação que ele fazia da velocidade com o peso e a resistência do meio. Só que o que acontece é que a velocidade diminuía por causa da resistência do meio, né? Então, como a resistência do meio agia mais forte agora nesse conjunto, ele ficava intermediário entre o que seria a perfeito, né? Ou seja, ele sozinho, ele cai mais rápido sozinho, ele cai mais devagar com o papel, só que o papel sozinho cai mais devagar sozinho. Ou seja, fica no intermediário entre a velocidade do papel sozinho caindo e a velocidade do colírio caindo sozinho. Ou seja, o fator que realmente importa, gente, é a resistência do meio, né? É a resistência do meio. Então, no vácuo, que não tem resistência no meio, as coisas vão cair juntas, né? E existem experimentos, tá? Eu posso colocar no link da descrição o experimento que foi feito recentemente para provar isso daí. O homem na Lua também testou, jogou um martelo com uma. Não lembro se era uma folha de papel ou se era uma pena, um negócio assim, jogaram e caiu junto, né? E é isso aí, gente. É por causa disso, tá? É por causa dessa relação que existe entre a resistência do meio e a velocidade não ter relação com a massa, né? E quem começou essa ideia foi o Galileu, tá? Ele fazia muitas observações das coisas caindo e olha só que interessante, não existiam relógios muito funcionais na época, né? Então, eu acho que como foi bem no Renascimento, as máquinas elas não praticamente não existiam, né? As máquinas a vapor que fariam os relógios automáticos, né, por exemplo. Mas basicamente é o seguinte, ele contava o tempo com a pulsação do coração dele. Então ele jogava um negócio pra cima e contava aqui quantas pulsações seriam, entendeu? Então, galera, é basicamente isso, tá? E ele conseguiu descobrir, por meio desses experimentos, as proporções da queda livre, tá? O que que o Galileu ele percebeu, tá? Vamos observar isso aqui, vai ser bem interessante. O que que ele percebeu, galera? Ele percebeu que o movimento, quando ele começa a cair em ou começa a se mover, né, em uma aceleração constante, né? Basicamente, o movimento ele vai cair conforme uma proporção. Vocês vão ver isso que é bem interessante, que vai existir uma certa linearidade no quanto o movimento cai, tá? Isso vai se relacionar entre si. Como é que ele fez isso, tá? Então ele observou, né? Nesse caso a gente vai observar esse carrinho. Esse carrinho, gente, ele tá uma velocidade inicial igual a zero e ele tá caindo de um espaço inicial igual a zero, tá bom? Então ele começa o movimento, a gente começa a medir o movimento dele, de fato, quando ele começa a cair, tá bom? Então, pessoal, vamos observar, olha só que interessante, tá? Vamos pegar a nossa função horária do espaço, que é S é igual a SO, mais V0T, mais AT ao quadrado, isso dividido por 2, ok? Pessoal, é o seguinte, tá? Se a gente fizer aqui a nossa... Vamos simplificando as coisas que não são úteis, né? Então, V0 ele falou que é zero, então isso aqui é zero. E o S0 ele falou que é zero, então é zero aqui, beleza? A gente vai descobrir que a nossa posição, ela é determinada pela multiplicação da metade da velocidade, da aceleração pelo tempo ao quadrado. Bem legal, né? Interessante. Vamos aplicar esse conceito, então, nessa situação aqui. Vamos descobrir como o carrinho vai se mover. Então, no primeiro instante, no t igual a zero, que é igual a 0 segundos. Então vai ser basicamente, como a gente descobriu a nossa posição, é igual a aceleração, que é 2 metros por segundo, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado, que é zero ao quadrado. Galera, é zero, né? Multiplicando por zero vai dar zero. Então ele está aqui, nesse instante, a exatamente... Opa, tá aqui, tá exatamente a 0 metros, tá bom? No t igual a 1, então,
T1 é igual a 1 segundo, a gente vai ter o seguinte, S é igual a 2 dividido por 2 vezes 1 ao quadrado, a gente vai ter que isso aqui é basicamente 1, né? 1 vezes 1, 1 metro. Então, aqui ele está a 1 metro. No T igual a 2, então aqui T de 2, a gente vai ter o seguinte, 2 segundos, né? Então, 2 segundos. Isso aqui é igual a, o S é igual a, basicamente, a aceleração dividido por 2 vezes o tempo, 2 ao quadrado, é igual a 4. Então, aqui ele está nos 4 metros. E ali no final, pessoal, a gente vai fazer aqui rapidinho. T de 3 é igual a S, que é igual a 2 dividido por 2, né? Vai ser isso aí sempre. Vezes 3 ao quadrado é igual a 9. Então, aqui eu até fiz em roxo aqui, eu não quero em roxo não, eu quero em azul. Então aqui, aqui vai ser 4 metros, né? Perdão. Então, 4 metros. E aqui é 9 metros. A gente já entendeu a posição desse carrinho, tá? Vamos observar como é que é a variação do espaço. Olha só que interessante. Pessoal, daqui pra cá, quanto que variou aqui o nosso ΔS? O nosso ΔS aqui, vocês vão concordar comigo, é de 1 metro, né? Daqui pra cá, quanto que variou? O nosso ΔS aqui é de 3 metros. E daqui pra cá, quanto que variou? Daqui pra cá variou 5 metros. Legal, né? Percebam que a gente tem uma sequência de números ímpares, né? 1, 3, 5. Olha só, então quando o Galileu começou a observar isso, ele testou várias acelerações, observando vários movimentos, e eu posso mostrar com outras acelerações, eu vou mostrar com outras acelerações aqui para vocês. O que ele observou? Que quando um corpo, então vou até escrever aqui, ó, um corpo num movimento acelerado uniformemente, tem a variação do seu espaço proporcional à sequência de números ímpares. Isso continuaria, tá, galera? Se eu fizesse ali, por exemplo, com o t igual a 4, né, a gente teria o seguinte. É isso que o Galileu descobriu, tá? A gente teria o seguinte, num t igual a 4, por exemplo, né? Seria 4 ao quadrado, seria 16 vezes 1, 16. Então, perdão, é 16. E aí, como você ia ver aqui, então t igual a 4 seria 16 aqui, a variação aqui seria 9 menos 16 daria 7, né? Mais um número ímpar e assim continuaria, tá? Então, pessoal, o Galileu descobriu isso, que a gente pode, então, denominar uma constante aqui, né? Uma constante que ela se relaciona com os números ímpares. Então, por exemplo, o 1 aqui seria 1k. Então, seria basicamente o nosso deslocamento multiplicado pelo k. O 1 multiplicado pelo nosso deslocamento esses dois trechos, que a gente vai descobrir quanto é que é o k. Isso vai ser constante. Então, aqui seria 3k, aqui seria 5k. E aí, por conseguinte... perdão, gente. Continuamente, tá? Então é o seguinte, né? Vamos observar. Quanto que vale o K aqui? Galera, aqui variou 1, né? Então, beleza, o nosso K vale 1. Basicamente, o K é igual a 1. Então tá, ó. Variou 1, né? De 0 para 1 metro, vale 1K. Então, de 0 para 1 metro é igual a 1K, o K é igual a 1, certo? Perfeito. O nosso 3K, então, quanto é que valeria aqui? 3 vezes 1 é igual a 3 metros, como está escrito aqui. Variou 3 metros. Percebam que essa é a variação, tá? A gente pode somar essa variação. Então, por exemplo, variou 1K aqui, que é igual a 1 metro, mais 3 metros aqui. Portanto, a posição 4 metros. Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar bem intuitivo, tá? Vou pegar aqui, por exemplo. Vou até abrir outra página aqui. Então, beleza, olha, vamos lá. Imagina que a gente tem, então, uma bolinha caindo, tá? Essa bolinha, um carinha tá aqui em cima de um prédio. Tem um rapaz aqui. Então, tem um rapazinho aqui. Ele jogou uma bolinha daqui, certo? Então, ele jogou uma bolinha. E essa bolinha, ela vai caindo aqui, tá? Vai caindo, e ela vai caindo, e ela vai caindo, e ela vai caindo, até que ela chega no chão, tá? Beleza? Digamos que essa bolinha ela tá caindo uma aceleração de 10 metros por segundo, a aceleração da gravidade mesmo, tá? Então é uma queda livre, perfeita queda livre, tá? A gente falou que esse negócio vai variar naquela proporção dos números ímpares. Então aqui tem que variar k, aqui tem que variar 3k, aqui tem que variar 5k e aqui tem que variar 7k, né? Beleza, beleza, sem problemas, né?
Galera, vamos entender então quanto é que vai valer isso aqui. Digamos que aqui, então, esse tempo aqui é igual a 1 segundo, né? Então, esse aqui é o 2 segundos. Ah, outra coisa importante, tá? Isso aqui é em intervalos de tempos iguais, tá? Tem que ser intervalos de tempo iguais, tá? Por favor, não errem isso aqui, isso é muito importante, tá? Porque se eu colocasse um t igual a 3 aqui, não, isso a gente tá olhando por segundo, né? A gente quer saber por segundo, nossa aceleração tá por segundo. Tem que deixar, poderia ser a 1 hora, 2 horas, sim, mas o intervalo de tempo tem que ser igual, é isso que vocês precisam entender, tá? Então aqui, t igual a 2 segundos, aqui t igual a 3 segundos, e aqui t igual a 4 segundos, tá? Perfeito, vamos lá. Ele tá falando aqui, então, basicamente, vamos descobrir quanto é que é o espaço aqui. Aqui o nosso espaço inicial, a gente vai falar que é zero, né? Isso faz parte das proporções de Galileu, 0 metros. Beleza, quanto que é o nosso S em t igual a 1? É basicamente a aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? A gente deduziu isso lá em cima, né? Isso não precisa ser decorado, tá, gente? Quando você vai simplificando lá, você vai perceber isso aqui, tá? Dividido por 2. Então, o S de 1 é igual a aceleração 10 metros vezes 1 ao quadrado dividido por 2. Portanto, nosso S de 1 é igual a 5, tá? Perfeito. Olha só, galera. Então, a gente descobriu que aqui ele está em 5 metros, né? Quanto que vale essa variação, eu pergunto para vocês? De 0 para 5. Quanto que variou? Variou 5, gente. Isso vale 1K. Então, a variação de 5 metros é igual a K. Portanto, o nosso K, galera, vale 5. Como é que eu posso afirmar, então? Galera, eu posso afirmar para você. A variação aqui, nesse espaço, vai ser de... O ΔS aqui vai ser igual a 3 vezes 5, 15, e aqui ele vai estar a 20. Garanto, te provo, tá? Vou te provar. Aqui ele vai estar a 20. Aqui é 5K a variação, então a variação aqui vai ser 5 vezes 5. Então vai ser 25 metros. Ele estava em 20 e foi mais 25, então aqui ele vai estar em 45. Garanto. Aqui foi 7 vezes 5, então a variação aqui foi 45, não é? 7 vezes 5, 35, perdão aí, fazendo cagada na matemática. 35 mais 45, 80 metros. Eu tenho certeza que ele tem 80 metros aqui, eu vou provar. Vamos fazer um por um pra gente ver se isso é verdade? Vamos lá. Ó, então vamos lá, em S igual a 2, vamos lá. S de 2 é igual a vezes t ao quadrado dividido por 2. A, basicamente, o nosso A é constante, 5 metros, vezes t ao quadrado. A gente quer falar em 2, então 2 ao quadrado dividido por 2. Posso explicar aqui com aqui. Isso aqui vai ser basicamente... Oh, perdão. Aceleração é igual a t ao quadrado, né? 2 dividido por 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Isso aqui é igual a 10 metros. É isso mesmo, né? 5 vezes 4 dividido por 2. É isso mesmo, 10 metros. Isso estaria correto, galera, se a aceleração aqui fosse igual a 5, né? Mas não é, é igual a 10. Eu bisonhei aqui. Esse 2 aqui, ele simplifica com esse 10 aqui e vai dar 5, né? Então aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 2 ao quadrado, é igual a 20 metros. Olha só, galera. Exatamente igual a gente escreveu aqui. Opa, até sumiu aqui, inclusive, que é 25, né? Exatamente como tá aqui, né? 20 metros. Vamos fazer pro próximo, então pro t igual a 3. S de 3 é igual a aceleração vezes 3 ao quadrado. Nossa aceleração a gente sabe que é 10. E a gente divide isso por 2. Vai ser basicamente 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 9 é igual a 45. Olha só onde ele tá. 45. E isso vai valer pro último também, tá? 7 pro nosso tempo igual a 4. 4 ao quadrado é 16. 5 vezes 16 é igual a 80, igual tá aqui. Beleza, galera? Isso são as proporções de Galileu, tá? Elas valem para queda livre e para o movimento retilíneo, né? Uniformemente variado também. No caso, horizontal, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui pode ajudar bastante vocês em muitas questões, tá? Tem várias questões que são assim, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês tiverem gostado, né? Tô sendo bem prolixo aqui. E também se inscrevam, tá? Compartilhem com quem vocês acham que precisam. E no mais é isso. Muito obrigado, valeu pela atenção.